Quais são seus ídolos hoje? O que te fascina nessas pessoas? Você já se comparou com esses ídolos? Como você se sentiu? Em nossos dias, somos bombardeados por imagens de ídolos nas redes sociais, na televisão. Pessoas famosas, muitas vezes distantes de nós, são exaltadas por suas conquistas, beleza ou riqueza. E está tudo bem gostar, admirar uma pessoa, mas quero lembrá-los do nosso exemplo máximo, que deve estar acima de todos, que deve nos inspirar. Uma pessoa que agradou a Deus em tudo, porque soube amar a todos. Foi humilde e obediente. Você já sabe quem é? Neste vídeo vamos conhecer o hino cristológico que Paulo escreveu em sua carta aos Filipenses. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecer a Deus através da minha voz. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 11. Vamos lendo e refletindo o texto bíblico. Versículo 1. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda a ternura e compaixão. Paulo inicia apelando para os laços que unem os cristãos, a exortação em Cristo, a consolação do amor, a participação no Espírito Santo, a ternura e a compaixão. Ele nos lembra que, como membros do corpo de Cristo, compartilhamos de uma profunda comunhão e devemos nos apoiar mutuamente. Versículo 2. Completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. A alegria de Paulo se completaria ao ver os filipenses, ou seja, a comunidade, unidos em amor, propósito e pensamento. Ele os exorta a buscar a unidade, a fim de que a alegria do Evangelho transborde em suas vidas. Versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É um chamado poderoso à humildade e ao serviço, contrastando com a busca por autopromoção e competição. Contenda refere-se a discussões e disputas egoístas, buscando sempre ter razão e prevalecer. Vanglória significa buscar reconhecimento e elogios para si mesmo, alimentando o orgulho e a vaidade. A humildade é o oposto da vanglória. É a atitude de reconhecer as próprias limitações e valorizar os outros. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O egoísmo e a busca por interesses próprios são obstáculos à unidade. Paulo nos convida a olhar além de nós mesmos, a nos preocuparmos com o bem-estar dos outros e a servi-los com amor. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo nos apresenta o exemplo máximo de humildade e serviço, Jesus Cristo. Ele nos convida a ter em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo, a imitar seu amor sacrificial e sua disposição de servir. Versículo 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua divindade, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir e não em dominar. Jesus, embora tivesse a mesma forma de Deus, essa palavra é sinônimo para a imagem de Deus, ou seja, um não pecador, um ser divino. Não usou de seu direito de viver eternamente, aceitou se tornar um homem, feito de carne, osso e sangue, ou seja, mortal. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Outras traduções para esvaziou-se é despojou-se, abriu mão, abandonou tudo, ou seja, abriu mão de qualquer privilégio, obedecendo a Deus e servindo aos homens. Postura totalmente oposta dos nossos progenitores no Éden. Adão, sendo mortal,
quis ser imortal. Jesus, sendo imortal, aceita se tornar mortal. Mais uma razão para Cristo ser chamado de novo Adão, raiz de uma nova humanidade, obediente. Versículo 8. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência de Jesus se estendeu até a morte de cruz, o sacrifício supremo por amor a nós. Ele nos ensina que o amor verdadeiro se doa por inteiro, sem reservas. Jesus nos disse: porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus não veio ao mundo porque quis, mas porque Deus quis. Fez isso como um filho obediente. Veio para nos resgatar e reconciliar com o Pai. Fazer o que Adão e Eva, ou seja, todos nós, não fizemos. Ser obediente, humilde e receber os dons que Deus tem para nos dar, sem querer usurpar, roubar, exigir de Deus, em especial o dom da vida eterna. A morte sobre uma cruz. A sua obediência foi até o fim, mesmo esse fim passando por uma cruz. Cruz essa que atirava a honra, como se fosse um criminoso, um maldito. Jesus foi tão longe por nós que não se importou até mesmo de perder a boa fama. Nós também devemos ir até o fim para anunciar o verdadeiro evangelho. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Exatamente por isso, aqui está o motivo pelo qual Deus o elevou, porque Jesus soube ser e fazer aquilo que Deus nos pede desde a criação, ser humilde e obediente. Jesus foi exaltado por Deus e recebeu o nome que está acima de todos os nomes. A cruz, símbolo de sofrimento e morte, se torna símbolo de glória e vitória. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome de Deus, o tetagrama, que não conseguimos pronunciar já que não tem vogais, apenas consoantes, mas acredita-se que o som de sua pronúncia se aproxima de algo como Javé e Yavé, por isso nossas Bíblias trazem esta tradução. O nome de Deus é tão sagrado para os judeus que eles não pronunciam nem mesmo durante a leitura da Bíblia, substituindo por Adonai, que significa Senhor. Quando Paulo diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, está transferindo para Jesus este conceito e importância. Agora, Jesus é o nosso Senhor, que todos devem crer, respeitar e adorar. Ele é o Senhor de tudo e de todos, o Salvador do mundo. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A confissão de que Jesus Cristo é o Senhor é a expressão da fé cristã e o reconhecimento da soberania de Deus Pai. Esta foi a motivação de Jesus ao aceitar e cumprir a missão que Deus o entregou. Fez tudo isso para a glória de Deus Pai. E essa deve ser a nossa motivação ao servir a Deus. Portanto, o hino cristológico nos revela um movimento descendente e ascendente de Cristo. Em sua forma divina, ele não se apegou aos seus privilégios, mas esvaziou-se, tornando-se servo e obediente até a morte de cruz, que contrasta com a atitude de Adão e Eva, que buscavam igualar-se a Deus. Jesus, sendo Deus, humilhou-se e tornou-se homem para nos salvar. E por causa dessa obediência radical, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus, o Cordeiro imolado, é agora o Senhor do universo. Que o exemplo de Cristo nos inspire a viver uma vida de humildade e serviço. Que não nos deixemos levar pela vaidade e pelo desejo de reconhecimento. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos e nos entregar ao serviço de Deus e do próximo, assim como Jesus fez. Amém? Se você curtiu essa explicação, curta o vídeo para que mais pessoas possam fazer essa reflexão também. Vamos ao quiz bíblico. Qual é o exemplo máximo de humildade e serviço que Paulo apresenta? Letra A, Moisés. Letra B, Paulo. Letra C, Jesus Cristo. Letra C, Jesus Cristo.
Como Jesus demonstrou sua humildade? Letra A. Ao realizar milagres grandiosos. Letra B. Ao não se apegar à sua divindade, esvaziando-se e assumindo a forma de servo. Letra C. Ao reunir grandes multidões para ouvi-lo. Letra B. Ao não se apegar à sua divindade, esvaziando-se e assumindo a forma de servo. Qual foi a consequência da obediência de Jesus até a morte de cruz? Letra A. Deus o abandonou. Letra B. Os discípulos o esqueceram. Letra C. Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Letra C. Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quem é o verdadeiro ídolo dos cristãos? Letra A. Celebridades das redes sociais. Letra B. Pessoas famosas da televisão. Letra C. Jesus Cristo. Letra C. Jesus Cristo. Como você se saiu no quiz bíblico? Me conte nos comentários. Se você é catequista, conheça os materiais Vós Conhecer para tornar a sua catequese ainda mais dinâmica e envolvente. O link está na descrição do vídeo. Vou deixar na lateral mais vídeos para você seguir conhecendo a Deus e assim fortalecendo a sua fé. Paz e bem.